Sejam todos muito bem-vindos à nossa super live do Dia dos Pais, tá bom? Fica à vontade aí e fica aqui com a gente, que hoje vai ser uma noite muito especial, uma noite em que nós vamos falar para os papais, para as mamães também, por que não, que estiverem aí na live com a gente, para os jovens, todo mundo que for chegando aí, tá bom? Eu te faço só um pedido especial, já assim, iniciando essa live, que você possa compartilhar, nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas, para que mais pessoas venham participar desse momento. Domingão, 13 de agosto, um dia muito especial, Dia dos Pais, né? Um abraço pro meu pai, que se ele for ver essa live, se ele estiver por aí, eu acho que ele não vai ver agora, mas ele vai ver depois. Então um abraço, pai, te amo. E um abraço para meus filhos, né? Tenho 4 filhos. Tenho essa graça de Deus, essa bênção de ser pai, e é algo incrível, algo maravilhoso. Eu quero partilhar muito sobre isso aqui com vocês que estão aqui na live, tá bom? Gente, eu já vou chamar aqui o Alex, tá? Para já de cara entrar aqui com a gente e a gente começar a conversar, que a gente não pode perder tempo, porque, cara, passa rápido, 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 rápido. Alex, se tiver por aí, Alex, já envia. Ah, tá aqui, já enviou. Alex enviou uma solicitação. Beleza, pô, o cara é rápido. Muito bom. Voando, é incrível. Quando a gente se espanta, já foi. Acabou o tempo. Então vamos receber nosso querido Alex, essa parceria que já vem aí de longa data. E estamos formando uma dupla, viu, Alex? De live. Boa noite, irmão. Boa noite, seja bem-vindo, cara. Que bom que você aceitou o convite para estar aqui hoje, viu? Alegria, viu? Alegria demais. Ah, contigo eu tô em casa, cara. Deixa eu só regular aqui o celular. Só depois Também, que abre a gente vê a altura que tem que ficar. até o meu também já cortou aqui, ó. Beleza, eu É vou bom que colocar um corte pouquinho mesmo, para porque não tem trás. muita coisa mais. Aí, Pô, cara, alegria, né? Rapaz, eu gosto muito de ti, cara. Sim, ah, é eu tenho, recíproco. eu tenho dificuldade de dizer para as pessoas que eu gosto das pessoas, mas nossa amizade já tá tão enraizada que eu já não tenho dificuldade de falar. Pô, eu gosto muito de você, sou seu fã e tô muito feliz de você ter aceitado. Eu, quando pensei em fazer uma live, né, em promover uma live do Dia dos Pais, foi a primeira pessoa. Aí eu já fiquei assim, poxa, mas de novo, né? Toda live eu chamo o Alex, quase todas, né? Mas, pô, não tinha como chamar outra pessoa, cara. Tinha que ser você. Você é o paizão. Você é o pai do ano. Nós estamos o Didi e o Dedé das lives. Inseparável. Inseparável, beleza. Tava na missa. Pois é, eu cheguei agora, cara. A missa hoje foi um pouco comprida. Teve a caminhada da família, era a missa do dízimo. E aí as meninas foi cantar uma música em homenagem aos pais no final, e eu que fui tocar. E aí terminou agora. Cheguei agora em casa. Mas graças a Deus estamos no ponto. Tá tudo Ah, preparado. tranquilo. Aí veio todo de Corinthians aí e tal. Eu vesti uma camisa do Corinthians porque eu só não fui para missa com ela, porque senão pega mal ir para missa com a camisa do Corinthians. Mas minha vontade era no corpo todo. Sabe como é, Sai né? dessa, cara. Por que que tu tá nessa? É um privilégio para poucos, cara. Entendeu? É? O povo não sabe entender, a gente não sabe explicar, e é assim que acontece. São um bando de loucos. É verdade. Alex, Mas, cara, eu recebi lá na caixinha, a gente abriu a caixinha lá no Story, pra galera participar e deixar a sugestão de tema, pergunta. E uma das perguntas que veio lá e que eu já tinha vontade de falar, mesmo que não viesse, foi a pergunta: o que é ser pai? E eu queria que a gente desse início a essa live falando isso. E eu queria que você começasse falando sobre isso. Para ti, Alex, para ti, na tua visão, naquilo que tu aprendeu, na tua vivência de paternidade com teus filhos e daquilo que tu entende como cristão. O que é ser pai, Alex? Fala aí pra gente. pois é, meu irmão. É assim, eu sempre costumo falar que nós não temos nunca um manual, né, de ser pai, porque todo dia a gente é um pai diferente. O importante é a gente passar os valores, mas
eu penso que, e aí vai ser boa essa troca de experiência, porque eu tenho certeza que tu deve pensar algo ou complementando, ou se contrapondo, mas eu penso que ser pai é você se gastar, serve. Muita gente diz assim, o pai é o maior da casa. O pai pois tudo bem, que seja. E Deus construiu o homem para ser o cabeça da família mesmo, né? Mas o que Jesus fala de quem é o maior, né? Que quem é o maior dentro de vós seja aquele que serve, né? Então eu tenho uma visão assim de paternidade como aquele que se gasta, como aquele que serve, como uma vela que queima para aquecer, para iluminar, né? O pai, eu penso que o pai não foge muito disso, porque a gente vê assim, a mãe, ela cuida, a mãe se doa também, a mãe se gasta, a mãe, ela tem o seu protagonismo dentro da casa. Mas quando acaba o gás, nunca vi ninguém ligar para a mãe, entendeu? Quando o filho apronta na rua, ninguém vai dizer, é o filho da fulana, não. É o pai, né? Quando acontece algum pepino, quando o filho quebra o vidro do carro do vizinho de alguém, é o pai. Quando o filho apronta na escola, é o pai. E é o pai quem é o resolvedor. Sempre fala aqui para o Davi, homem não traz problema, homem resolve problema. Né? Porque assim, a paternidade é isso. O pai, como que o pai se gasta? Resolvendo, apagando fogueira. Né? Digamos assim, a gente vive nessa correria, nesse mundo doido, a nossa família sendo atacada, nossos filhos sendo atacados, o povo igual lobo mesmo, as culturas, a ideologia querendo consumir nossos filhos, e a gente, e se nós nos omitirmos da nossa paternidade, vai ser ocupado um espaço que deveria ser nosso, que é o espaço de influência dos nossos filhos, que é o espaço de convivência com nossos filhos. E como que eu vou conviver? Como que eu vou fazer tudo nesse mundo que é corrido também para mim? Eu tenho que me gastar, eu tenho que me consumir, tenho que me virar para arrumar um tempo para influenciar meus filhos, né? Para me doar para os meus filhos, para trabalhar para eles, para trabalhar neles, para trabalhar com eles, para dar atenção para eles. E é todo dia. E outra coisa, todo dia sendo surpreendido e todo dia tendo que aprender. Não existe um manual, não. Eu sempre falo para os meninos aqui em casa, eu sempre falo para quem me pergunta sobre paternidade, acho que o povo me vê de uma forma que nem eu me vejo. Mas eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, como é que faz para dar certo a criação dos filhos? Eu digo, cara, não tem manual. Não tem manual para seus filhos, não tem uma fórmula mágica. Faz isso que... Não, você tem que ter seus valores e se gastar. Não é aquela maquinazinha que chega da loja, o cara abre, pega o manual, vai estudar como é que funciona, como é que opera, não tem nada disso, né, Alex? Olha, eu fui surpreendido pela vida, viu, Jefferson? Eu vou anotar essa frase. Eu fui surpreendido pela vida. Alex Brito. Eu fui surpreendido pela vida, porque eu pensava, Jefferson, eu acho que você já viu eu pregando sobre isso. Eu era muito radical com relação a cuidar dos filhos, assim. Eu sempre dizia o seguinte, Davi chegou, tô na live, viu? Tá bom, vai lá, espera, tá bom. Eu sempre dizia o seguinte, que Deus, que tem muitos irmãos que dizem assim, eu vou cuidar das coisas de Deus, que Deus cuida das minhas coisas. É um extremo. Já ouvi muito e já disse isso também, viu? Pois é. E eu gero outro extremo. Eu dizia assim, Deus deu minha família, Deus deu meus filhos para eu cuidar. Ora, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família e tal. Mas Deus me deu a responsabilidade de cuidar, Deus deu os filhos para mim. Eu não posso jogar essa responsabilidade nas costas de Deus. Eu achava esse extremo. Enquanto eu ouvi o extremo dizer assim, eu vou para a missão, e lá em casa meu filho ficou com 39 graus de febre, mas Deus cuida. Não, tá errado também, é um extremo. E eu estava no outro extremo de achar que só eu que tinha que cuidar. Né? Foi quando aconteceu tudo que aconteceu com a minha família, com o Mateus, a enfermidade dele, aquela cirurgia, e aí eu percebi que eu cuidava, assim como São José, eu cuidava dos meus filhos, eu tinha a responsabilidade dos meus filhos, eu tinha a força de cuidar dos meus filhos, eu tinha que ter força, tinha que ter responsabilidade, tinha que assumir o compromisso. Mas assim como São José, eu estava cuidando de uma coisa que não era minha. E Deus
era quem cuidava de tudo. E que eu tinha sempre que contribuir com Deus. E aí eu achei o meio termo, né? Nem um extremo e nem outro. E aí eu descobri isso, que ser pai é você ser o pai ideal, de acordo com a vontade de Deus, está no modelo de São José. Ele cuidava, ele ouvia a Deus, ele era atento. Eu vou até parar para nós continuar a conversa, não só eu vou falar. Ele era atento, ele Não, ouvia a voz de fica à Deus, vontade. e ele não fugia da responsabilidade, mas ele, por quê? Por que ele fazia tudo isso? Porque ele estava cuidando de algo que era de Deus. Por isso que ele no sonho ouvia e ele se levantava e fazia. Por isso que ele no sonho ouvia, se levantava e assumia o papel. Ele nunca se omitiu da paternidade. E assim, aprendi isso, né? E por aí vai. E aí vamos conversar, porque senão só eu vou falar e não é um monólogo. Eu anotei tua frase aqui. A tua primeira frase, eu anotei já de cara. Quando tu disse assim, ser pai é se gastar. E eu concordo muito com isso, cara, porque eu lembro daquela passagem do livro de Mateus, quando os discípulos disseram assim, Jesus, nos ensina a rezar. E aí Jesus disse, vem cá, eu vou ensinar vocês a rezar. Quando vocês forem rezar, vocês digam assim, Pai Nosso. Então a primeira coisa que Jesus ensinou é que Deus é Pai de todos. E aí, esse Deus que é Pai, o que é que ele fez? Ele desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz para nos salvar. Ou seja, toda a vida de Deus foi se gastar pelos seus filhos, se doar. E eu creio que tu resumiu bem isso. Ser pai é estar disposto a se doar e a se gastar a todo instante, não só pelos seus filhos, mas pela sua família. E eu acho que é isso, Alex, que não entra na cabeça de muitos homens que vivem procurando um comodismo, vivem procurando um bem-estar, uma situação confortável e não encontram isso na paternidade, porque a paternidade, na verdade, é se gastar, como você falou, se doar. O nosso amigo Robert chegou na área, eu vou inserir ele aqui no nosso bate-papo, tá bom? E a gente continuar aqui. Pô, o grandão chegou, viu, Alex? Deixa eu chamar ele aqui para a live. Papai chegou. Então, vem aí, meu irmão, entra aí com a gente. Então é isso, ser pai, eu creio que se a gente pudesse resumir aqui, ser pai é se gastar mesmo, é isso. Aí, ó, seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Laú. Aê! O grandão mais lindo do Maranhão. É o Janjão, é o Janjão. São seus olhos. Um Mega Hiper Giga Plus, baita abraço. O Ultra Mega Power Big Plus Master Giga Blaster Advanced. Boa, cara. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Robert? Ô, meu irmão, eu fico muito feliz por esse convite. Convite num dia tão especial para nós, né? Para nós pais, né? São chamados para a gente, né? É um chamado maravilhoso de Deus. Eu pensei no Alex, mas só que eu e o Alex, nós já estamos a dupla aqui das lives, sempre a gente tá junto. Eu digo, Alex, a gente tem que chamar outra pessoa, cara. O pessoal tá abusado de nós dois. Nós tem que chamar um cara, um paizão aí para conversar com a gente, para partilhar a experiência. E aí o Robert e o Alex, não é o Robert mesmo, tem que chamar ele e tal. A gente tá muito feliz que tu veio. A gente tava falando aqui, Robert, o que é ser pai? A gente tava trocando aqui essa ideia, trocando figurinha, e a gente falava justamente isso, que ser pai é ser o pai que é a figura e a imagem do próprio Deus, Deus que desceu do céu, que se deu pelos seus filhos, e ser pai é verdadeiramente isso, se doar, estar disposto a se gastar pela sua família e para os seus filhos. Mas para o Robert, o que é ser pai, Robert? Já até comecei falando um pouco, né? Eu penso que ser pai é um chamado de Deus. Né? É dom de Deus para a gente, né? É um chamado que a gente precisa encarar com muita responsabilidade. Como todas as coisas de Deus precisam ser feitas com muita responsabilidade, com muito amor, esse chamado, essa vocação à paternidade, né? a ser pai, precisa ser também levado muito a sério, né? E feito com muito amor.
E eu penso que ser pai é cumprir com o chamado de Deus, com um chamado precioso, com um chamado divino que Deus faz para a figura do homem, né? Para a figura do homem. Então, ser pai, na minha concepção, é isso. Se a gente não cumpre com esse chamado da maneira que precisa ser feito, né? A gente está agindo com desleixo, né? Agindo com falta de zelo com aquilo que Deus chama a gente ser. E sendo pai, com certeza, você ser um bom pai, um pai segundo o coração de Deus, é sinal que você vai conduzir seus filhos para Deus. Isso. É sinal que você vai conduzir seus filhos para Deus. Então, ser pai é isso, na minha concepção, né? Entendi, Robert. Eu estava dando uma olhada aqui nos números e fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. A média mundial é de que 20% dos homens não querem ser pais. 20%. 1 em cada 5. No Brasil, a média é maior. No Brasil, a média é 30% dos homens, dos jovens, não querem ser pai. Então, de 10 homens, 3 não querem. E isso, assim, parece um número pequeno, mas não é, cara. 30% dos homens não querem simplesmente ser pai, sabe? E eu queria, assim, ouvir de vocês, pra gente partilhasse um pouco, por que os jovens não querem ser pai, cara? Por que se colocou na cabeça da juventude de que a família, não só falando sobre paternidade, mas falando mesmo sobre família, que a família parece assim que o certo virou errado, cara. As coisas de Deus, quando a gente fala de família, de paternidade, de filhos, as pessoas parecem que têm assim não, pelo amor de Deus, não quero, não é assim e tal. Por que tem esse medo? Por que tem essa resistência? Por que tem essa evasão aí dos futuros pais que estão se escondendo, estão fugindo? A que se deve tudo isso aí? O que vocês acham? Quer começar, Alex? Não, pode começar, que eu falei quase 30 minutos, eu tô achando que o povo da live já me abusou. Mas eu tenho um complemento para te fazer. Pode começar. Bom, eu penso que está havendo uma reversão, né, cultural. Eu penso cultural, isso não é de agora, já é tempo. A gente sabe, nós somos cristãos, somos católicos, nós sabemos o quanto que o inimigo odeia a instituição família. Né? Verdade. A instituição família. E essa secularização louca, esse relativismo louco que a gente está inserido hoje, que a gente está vivendo, tem uma consequência grave. Podemos dizer que é um ataque frontal mesmo, um ataque assim, premeditado, planejado do inimigo de Deus contra as famílias. Isso vai atingir não somente atinge a família toda, o pai, a mãe, né, os jovens. E hoje a gente sabe também que o inimigo de Deus tem investido pesado também contra as nossas crianças. Né? Verdade. Olha, na tenra idade, as crianças já começam a ter a sua mente, né, transformada aí por ideologias, por relativismo, por tanta coisa ruim, tanta coisa que não presta, né? Chegando a juventude, ela já está praticamente desconfigurada, né? Ela já não sabe qual é a verdadeira identidade dela, né? E a consequência é ser um adulto frustrado, um adulto que pode entrar numa depressão, né? Um adulto que fechado ao matrimônio, fechado a relacionamentos, né? Eu penso que isso não vem de agora, né? É algo que está implantando pela televisão, pelo celular. A gente poderia dizer que é uma desconstrução social. E forte, né? É uma ação forte. O inimigo se utiliza de vários instrumentos aí
né, para fazer com que as nossas famílias sejam desfiguradas. Né? Isso aqui, quando a gente fala assim, o jovem não quer casar, o jovem não quer ser pai. Mesmo uma coisa vai muito além disso. Né? Vai muito além disso. Se a gente for buscar mesmo a raiz do problema, né? A raiz porque para a gente dar resposta para isso, Alex e Jefferson, a gente precisa, se tiver alguém que trabalha com administração aqui, tem uma ferramenta de gestão da qualidade, a espinha de peixe, né, de Ishikawa, onde a gente vai atrás da causa daquele determinado problema. Né? Uhum. E eu penso que isso é cultural, é um ataque frenético de Satanás contra as famílias, e isso atinge desde as crianças, né, até os pais. A começar pelos pais. Quantos pais hoje, eu não quero ter filho, mas eu quero ter um cachorro. Aí pega o cachorro, um filho. E eu sou pai de pet. Não é? Pai de pet. Você está entendendo que uma coisa é grave, a coisa é séria? É gravíssimo. Né? É sério demais. Por que os jovens não querem ser pais? Né? É um ataque frenético do inimigo contra as famílias, entendeu? Que vai mexendo com a mentalidade da juventude. Né? Isso. E a gente vai ver outras coisas. O Alex coordenou o Ministério para as Famílias aí há bastante tempo. Quantos casais geram seus filhos e existe uma desarmonia conjugal, filhos vendo os pais se separando, filho vendo o pai batendo na mãe, mãe não respeitando o pai, tudo. Aquilo vai internalizando dentro da criança. Eu não quero casar. Para que eu vou casar? É isso que eu ia falar. Era isso que eu queria complementar. Para mim viver esse inferno, né? E esse inferno, às vezes, nós somos os causadores desse inferno na nossa casa. Gente, olha, o inimigo, assim como Jesus bate na porta da nossa casa, Satanás também bate. Todo dia. E é muito fácil a gente deixar Satanás entrar na nossa casa. Liga uma TV aberta dessa para você ver se ele não entra facinho na sua casa. Verdade. Verdade. Como o Robert bem falou aí, passa por isso, passa pela relação com os pais e entre os pais, entre os esposos. Às vezes você vê um menino que não quer casar, eu não quero casar, como que é o pai dele, como que a mãe dele trata o pai dele, como que o pai dele trata a mãe dele, né? Eu, por exemplo, fui criado num ambiente que todos os meus tios batiam nas esposas. Todos os homens batiam nas esposas. Meu avô, até meu pai tentou também, mas apanhou e não foi pra frente. Mas todos batiam. Na minha cabeça, e eu tive a sorte de, na minha cabeça, eu pensar assim, é isso que eu não quero para mim. Mas não é isso que acontece na maioria. Né? A maioria, é isso que eu não quero para mim, no sentido, eu quero casar e quero provar que eu posso ter um marido que preste. Eu pensava isso. Né? Mas na maioria não vai ter essa força mental, não vai ter esse auxílio de Deus, não vai se socorrer ao auxílio de Deus para se libertar disso. Vai dizer o seguinte, ou vai ter um marido ruim, vai destruir sua própria família, ou vai dizer, não quero isso para mim, de modo que eu não vou casar. Né? Não quero ser pai, não quero ser pai de jeito nenhum, porque não quero casar, porque se eu casar eu vou ter que ser pai. Né? Aí o pior, aí os poucos que casam querem ser pai, mas de pet. Por quê? Porque o pet você precisa educar, o pet você não precisa dar exemplo para ele, você precisa ter exemplo para ele, você não precisa levar para a escola, né? Você não precisa ter testemunho de vida, você não precisa ensinar a respeitar o próximo, você não precisa ensinar a pedir a bênção, você não precisa ensinar o pet a comer com você na mesa, você não precisa ensinar o pet a não precisa levar para a igreja. Ele vai comer no canto, entendeu? E o que é que a cultura de hoje é o seguinte, ó, me deixa quieto. Então o cachorro, o que é que vai acontecer? O cachorro é o gato, ele vai comer a raçãozinha dele no canto da parede e eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso assistir meu esporte enquanto almoço, eu posso ler o meu livro, né? Eu posso fazer o que eu quiser e não vai me incomodar. Então, a cultura do descartável também está inserida nessa toda essa cultura. Verdade. Porque é o seguinte,
Eu não quero compromisso. E nada tem mais compromisso no mundo que um filho. Do que o filho, é verdade. A esposa, de repente você casa, não deu certo, e aí separa. E o filho vai fazer. O filho não, é. Filho Vai ser é, filho. é tua responsabilidade, cara. É tua e pronto, acabou. Você é o pai. É. Eu trabalho no judiciário, eu sei muito bem, eu vejo muitos casos, assim, você pode até largar a esposa para se livrar dos filhos, mas tem a pensão, você vai ter que exercer seu direito de visita, né? O próprio Código Civil fala que é dever do pai e da mãe, não só da mãe, educar. Afinal, o filho é respeitar o próximo, é dever do pai. Não é direito, é dever. Né? E a gente vive na cultura do que? Do direito. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de jogar o meu futebol. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de tomar minha cervejinha e ninguém me encher o saco. Eu tenho o direito de passar o meu feriado só no fundo da rede ali, ou eu tenho o direito de descansar. E a gente sabe que a paternidade ela nos traz deveres, que nos garantem o quê? O céu. E a gente precisa também passar por essa vida em busca do céu. E em busca do céu, quem busca só direito não vai chegar no céu. O Robert falava da relativismo, do relativismo. O Alex falava da cultura do descartável. E eu queria acrescentar e falar sobre as ideologias também. Eu creio que as ideologias, elas agora vieram à tona, mas eu queria pegar o gancho da fala do Robert, mas não é de agora. Não. Elas já vinham sorrateiramente, elas já vinham entrando nas casas, nas famílias, e agora houve uma explosão, muitas pessoas acordaram, veio à tona muitos temas, inclusive eu creio que uma das ideologias mais perversas que são a causa do problema, como o Robert falava sobre a causa, é o feminismo, né? Também. Dom Pestana, até separei uma frase dele aqui, ele dizia assim, o feminismo, até anotei aqui, ó, o feminismo masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e imbecilizou os dois. Então, você vê que ele resumiu bem numa frase o que acontece. As ideologias entraram, junto com as ideologias veio a pregação do século, a crença do século, a crença do bem-estar, do conforto, da prosperidade. Seja feliz. Se te faz feliz, não é ruim, né? Não é ruim, seja feliz. O importante é ser feliz. Aí, nesse feliz vem a prosperidade, vem a liberdade financeira, vem o conforto, o bem-estar. E os filhos não cabem nesse plano. Essas pessoas acham, com essa mentalidade, alguém falava aí sobre a mentalidade, eu concordo, essa mentalidade do bem-estar, da prosperidade, do conforto, os filhos não se encaixam, cara. Né? Mal sabem essas pessoas que próspero mesmo é quem tem filhos, né? Que feliz de verdade, cara, é quem tem filho. Cara, é muito bom ter filho. Eu queria achar uma forma assim de mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso ter filhos. É uma bênção, é uma bênção. Gente, eu não sei como dizer, eu não sei como falar. Só sei que é muito bom mesmo. Eu tinha um confessor, que Deus tenha, um santo homem. Acredito que vocês já devam ter falado nele, Frei Rogério. Era exorcista aqui na nossa arquidiocese, e as filas para a confissão para ele eram enormes, né? E já casado com a Adriana, todas as vezes que eu ia confessar com ele, ele perguntava: e o Santinho já é pai? Aí eu digo: ainda não, Santinho. Aí, Santinho, você não sabe o tamanho da graça que espera você. Olha só. Ele pai espiritual, ele pai espiritual de muitos filhos mesmo aqui em São Luís. E falando aquilo para mim, eu tenho certeza que ele falava para muitos outros homens casados, né? Ou até mesmo
jovens namorando, né, noivos, e aquilo me motivava demais. O desejo que eu tinha no coração de ser pai, o anseio no coração que eu tinha de ser pai, só crescia, né? E Deus me deu a graça, né? Deus me concedeu a graça. Estava falando aí, é a coisa da muriçoca, viu, gente? Que tá querendo me beliscar aqui. Essa daí, se ela tiver morrido, o tapão considerado. Olha só. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, é uma estratégia das pessoas deixarem o sagrado de lado. Né? As pessoas estão deixando o sagrado de lado. Porque se preocupam demais com carreira, não querem se preocupar com família, né? Vai se preocupando com tantas outras coisas supérfluas e esquecem que essa vida é uma peregrinação. Né? A gente está peregrinando nesse tempo aqui. Nós somos desse mundo, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, olha como o pessoal pode dizer assim, o Robert está falando muito do inimigo de Deus, Satanás, mas né? Olha como ele é ardiloso. Olha como ele tem enganado os filhos de Deus e feito com que os filhos de Deus esqueçam desse pequeno, grandíssimo detalhe. É verdade. Nós estamos vivendo aqui uma peregrinação. Nós somos chamados à santidade. O matrimônio é caminho seguro de santidade. A paternidade, a maternidade é caminho seguro de santidade. Né? É verdade. Então, as ideologias, o secularismo, o relativismo têm feito as pessoas deixar de lado o sagrado. Né? Tem feito as pessoas esquecer que nós estamos deste mundo, mas não somos deste mundo. E que a grande vontade de Deus para cada um de nós é a santidade, é sermos santos. Né? Justamente. É ser. A pessoa busca tanto, os pais de hoje em dia, eles buscam tanto, os que ainda aceitam ser pais, né? Eles buscam tanto elevar a sua posição social, seu poder aquisitivo, com aquela desculpa de dizer assim, não, eu estou buscando um futuro melhor para os meus filhos, eu estou garantindo um futuro melhor para os meus filhos, então eu preciso aumentar meus rendimentos, eu preciso aumentar minha carga horária. Que hora que você vai transmitir o céu para os seus filhos? Aí eu pergunto. Qual vai ser a hora que você vai usar seu poder de influência com seus filhos? Eu dou até um exemplo aqui, quando eu dou palestra sobre paternidade, eu não confio muito no pai que o filho não torce no mesmo time que ele. Alguma coisa está errada. Esse pai não está comparecendo em casa, né? Faz sentido. Só um exemplo para a santidade, entendeu? Só um exemplo para a busca do céu também, para o poder de influência que nós fugimos de exercer na nossa paternidade, né? Em busca de trabalhar, buscar dinheiro, se formar e manda o filho para a faculdade lá no raio que eu parta para estudar, fico morando numa república, longe dos pais, com um monte de adolescentes que não querem nada com a vida, ou talvez que querem, mas com a influência dos outros vão ficar não querendo. Tem a supervisão, sem a influência dos pais. Eu pergunto, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vier perder sua alma? Né? De que vale eu ganhar tudo para os meus filhos, eu garantir o futuro financeiro deles e não garantir o céu? Eu penso que o nosso chamado seja garantir o céu para os nossos. Chamado é garantir. Sim, ou Alex, mas vai depender, não vai depender, não fuja da responsabilidade não, meu amigo. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha enquanto pai. De, na medida do possível, ao que tiver ao meu alcance, influenciar os meus filhos a irem para o céu. A fazer com que eles experimentem o céu aqui na terra. E se isso me custar ganhar menos, se isso me custar perder o emprego, se isso me custar ter que ter uma vida mais discreta, mais humilde, assim seja. Aí o cara trabalha de manhã, de tarde e de noite, se mata, passa a vida toda para formar o filho, e aí manda o filho para fora, como tu falou, Alex, fica longe do filho, e a mulher trabalhando também, de repente o cara se forma, e aí no final de tudo, ganhou o céu,
perder o céu. E Aqui no meu grupo de o que oração, vale, né? aqui no meu grupo de oração aconteceu assim uma coisa assim em massa. Em 2012, por aí, assim, nosso grupo de oração tinha mais ou menos uns 60 jovens. E assim, uns 30 foram estudar em Teresina. Uns 30. Assim, um pai foi influenciando o outro e tal, e foi naquela. Maria vai com as outras. E... Resultado. Hoje nós temos um jovem desse no grupo de oração. Nossa. E vocês conhecem. Cara, É a Laís, vocês conhecem. A Um Laís, jovem. não é possível, meu irmão. A Laís, pelo menos a Laís. Cara, tinha um podcast aqui, né? Até Aprendendo a Ser Família, o podcast. Eu levei um amigo lá, um parceiro que tinha passado por problema de depressão e tinha tentado suicídio. Tomou remédio para se matar lá em Teresina. E ele partilhando lá, ele disse que foi só a pressão do pai, cara. Só a pressão do pai dele, bicho, para ele se formar. E ele queria vir embora, ele queria vir para casa, né? E ele morando sozinho lá, e o pai pressionando. O pai queria que ele fosse médico. Ele queria fazer um curso de odontologia. E o pai não é medicina, mandando dinheiro. E aí e tal, e o cursinho, e a faculdade, e ligava, e pressão. E o menino queria vir passar um dia. Não, você tem que ficar aí, estudar. O cara pegou à noite, deu uma crise de pânico, foi na farmácia, comprou várias caixas de remédio. Chegou em casa, em Teresina, tomou tudo, cara, para se matar. Graças a Deus, graças ao bom Deus, ele não morreu. Ele escapou, a família trouxe de lá para cá, e aí foi fazer um processo de recuperação para ver se saía da depressão. E graças a Deus ele conseguiu. Ele conseguiu vencer essa situação e ficou morando aqui. Os pais caíram a ficha, puderam entender que havia ali um erro, mas esse caso específico desse jovem amigo meu é o caso de muitos jovens que, na verdade, a gente fala da faculdade, mas são os vários aspectos. Às vezes o pai ele tem um instinto, eu não sei se eu poderia dizer instinto, os pais, eles pressionam demais os filhos, às vezes até querendo o melhor mesmo, por isso que eu falo do instinto, sempre querer o melhor para o filho, mas pressionam tanto os filhos que acabam por se perder, acabam por se afastar, acabam por não exercer de fato a paternidade com amor, com carinho. A gente pode lembrar, por exemplo, daquela parábola de Lucas 15, quando o filho pródigo vai embora, e aí lá ele faz tudo que não presta e prova das coisas do mundo. E quando ele volta, como é que estava o pai lá? O pai estava lá, cara. Estava lá de braços abertos. E quando ele chegou, o que foi que o pai fez? Foi lá dar uma taca de cipó nele, dar um sermão. Olha aí, eu te falei, aqui, seu moleque, seu irmão tá aqui, ó, me ouviu e tal. Não, cara, simplesmente recebeu ele, deu um abraço, né? Eu dava até uma palestra para os pais essa semana, eu dizia isso. Cara, não pressiona teu filho, não. Deixa teu filho ser feliz. Só conversa com ele, orienta, treina ele, mas vamos parar de pressionar nossos filhos para, às vezes, querendo até que nossos filhos vivam os sonhos que nós sonhamos, que os sonhos que nós queríamos para a nossa vida, às vezes a gente quer que os nossos filhos realizem aquele sonho, aí começa a colocar pressão. Vamos aprender a abraçar, a valorizar, a entender, a conversar, a amar essas criaturas que foram nos confiadas por Deus. O próprio Deus nos confiou, como o Alex falava no início da live. A família é de Deus, os filhos são de Deus e são confiados a nós. Olha a responsabilidade tremenda. Eu sou apenas Isso. Nossa, são de Deus, né? Deus só Isso. serve para Isso. Não são nós. Deus nos escolheu para cuidar dos seus filhos. Assim como ele fez com São José. Cara, isso é muito lindo. Tá São os louco. talentos, né? São os talentos, né? Tu falaste do sonho. A gente quer colocar que os nossos filhos realizem os sonhos que nós não realizamos um dia, né? Eu, nas minhas pregações, eu sempre relembro que a primeira experiência do ser humano é a experiência de ser amado.
Nós somos queridos por Deus antes dos nossos pais se flertarem, né? Antes dos nossos pais se conhecerem, Deus já nos queria, né? E a gente tem prova disso lá em Jeremias, né? Isso. E o casal, quando casa e tudo, que é família e tudo, poderia ser natural. O que é para ser natural é que eles queiram filhos também, né? E eu queria os meus filhos junto com a Adriana. E idealizar algo para os nossos filhos. Ele sonhava, fazia planos para os nossos filhos. E veio José Gabriel, né? José Gabriel nasceu, completou um ano, e a gente vivendo a experiência de ser pais, né? Viajou com a gente para o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica lá em Roma e tudo. Foi um mascote do grupo, muito amado por todo mundo. E na volta, a gente tem uma pediatra que acompanhava ele, e aí ela indagava umas coisas, não tinha caído a ficha nada das indagações que ele fazia, né? Como é que tá? Ele já tá falando alguma coisa, tal, né? Eu digo, não, ele já só balbucia de vez em quando, mamãe, papá. E aí ela encaminhou o Zé Gabriel para uma neuropediatra. E aquilo dali assustou a gente. Assustou a gente, mas... Olha, porque tá na hora, ele já devia falar algumas coisas, né? Formar algumas frasezinhas e tal. E aí, o Robert, muito curioso, joga no Google atraso na fala. A primeira coisa que aparece é autismo. Aí o impacto, né? Não, nosso filho não é isso, nosso filho não tem isso, não, vamos rezar, né? Vamos rezar porque o nosso filho não tem isso. Levamos o José para a neuropediatra e começamos todo um acompanhamento com ela. Ela fizesse uns exames para descartar algumas coisas, por exemplo, problema na audição, né? E ela disse para a gente, olha, eu não posso fechar o diagnóstico, porque quem fecha o diagnóstico de autismo é a psiquiatra infantil, mas na minha concepção, o filho de vocês é autista. E aí, para quem é pai autista, vive a experiência do luto. Porque aquele filho que você idealizou, aquele filho que você fez determinados planos, né? Entendi. Morreu. Né? Deus apresenta uma nova... Deus nos apresentou uma nova realidade. Eu faço parte de uma comunidade, você sabe, né? Desde 2017, com os pequenos, e eu conversava com o Rogério. Podia até ouvir o irmão assim, olha, muito mais do que ele ter isso, as pessoas precisam ter mais empatia. Mas aquela palavra, para mim, naquela hora, fez muito sentido para mim. Robert, Deus dá filhos especiais para pais. Deus ama muito você, meu filho. Por isso que Deus te deu um filho. Eu me lembro, aí depois, levando o José para o acompanhamento, tudo, e a gente precisa fazer um irmãozinho para acompanhar o José, a gente não sabia de nada. E a gente conversava com uma outra psiquiatra infantil que o pessoal acompanha. Nós engravidamos de novo, né? Do Lourenço Miguel. E ela já falava pra gente, olha, quando ele nascer, observe, desde recém-nascido, porque existe um estudo que 20% dos pais que têm um primeiro filho autista, pais que têm o primeiro filho autista, 20% de chance de ter também. E a gente já rezava, né? Com um aninho de idade, logo que terminou minha presidência aqui, a coordenação da Renovação Carismática de São Luís, a gente já tinha certeza no coração de que o Lourenço também é, né? E aí
eu lembrei da anedota de Santa Teresa d'Ávila, que vocês devem conhecer. Ela tinha numa carruagem, e a carruagem atolava, né? E ela descia da carruagem para empurrar a carruagem, para desatolar a carruagem. Ela empurrou com força, a carruagem saiu, mas ela caiu com a cara no lamaçal, né? E naquela hora, não foi um murmúrio, né? Ela disse, Senhor, por que tu permite que essas coisas aconteçam com filhos que te amam tanto? Né? Aí Jesus respondeu para ela, eu permito justamente com aqueles que eu mais amo. Né? Eu permito que essa coisa aconteça com aqueles filhos que eu mais amo. E eu entendi, se Deus me deu mais um, é porque Deus me ama mais. Deus sabe das minhas capacidades e incapacidades, é que vai me fazer capaz de cuidar desses dois meninos. E como tem sido uma experiência extraordinária. Não dá para a gente mensurar amor de pai. Né? Mas o amor que eu sinto por meus filhos, nessa condição, né, que Deus colocou para mim, nessa condição que Deus me deu aos meus filhos, é uma coisa que não dá para explicar, não. Não dá para explicar. Não, tô falando de sonho, aquilo que a gente sonha, do nosso filho, aquilo que a gente não foi, né? Eu fiz esse adendo aqui, porque aquilo que eu planejei com a Adriana, quando a gente descobriu o diagnóstico deles, a gente teve que enterrar, né? Porque os planos dos nossos filhos, os planos nossos para os nossos filhos não são os planos de Deus para eles. Os planos de Deus para mim não são os meus planos. São muito melhores do que os meus planos, né? E é isso que precisa ficar muito impregnado em nós. Né? Impregnado em nós. O plano de Deus para mim, para os meus filhos, para o meu matrimônio, é muito melhor do que qualquer coisa que a gente já tenha planejado. Com certeza. Gente, nosso tempo está quase acabando. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes eu queria ir... Eu estou vendo o grandão aí com o violão. Opa. E eu tenho certeza que ele pensou aí alguma música. Eu pensei uma música para essa live. Cara, essa música passou a semana toda na minha cabeça. Mas eu não vou falar não, vou falar só depois. Eu vou deixar o grandão cantar uma música aí pra gente. E aí depois eu venho com a pergunta pra gente encerrar essa live. O tempo voou, já foi quase 1 hora, viu? Aqui tinha que ser uma série, 5 lives. Uma pena que o Instagram não desenvolveu um pouco mais de tempo, né? Continua ainda essa 1 hora. Pois é, tem que ser rápido. Cantar uma musiquinha conhecida. Minha prece. Tá dando pra ouvir? Dá. Dá pra ouvir. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem, sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece é prece que agradece. Nossa prece é difícil, orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, louvem, sejam louvados, sejam honrados. Que domina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina cada passo das nossas famílias. Amém.
Amém, amém, amém. Gente, cara, é tanta coisa que eu queria falar nessa live. Eu não sei como é isso, não. Uma hora passa muito rápido aqui no Instagram. É verdade. Tanto assunto, tanta coisa para falar aqui de pai, de filho, para os pais. Essa semana eu fui dar uma palestra ali para os pais. Cara, e Deus colocou muito no meu coração aquela música do Padre Zezinho, não sei porquê. Mas de lá para cá eu fico só pensando nessa música, né? Quanto aquela música do Padre Zezinho fala daquele pai, quando ele diz assim, né? Que das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo e vivo na lembrança o aconchego do meu lar, o carinho do meu lar, não sei. Aí diz que no fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, o seu sorriso e o seu olhar. E eu estava pensando isso, meu Deus, que eu saiba que na minha casa, que nunca na minha casa eu deixo faltar o meu sorriso e o meu olhar para os meus filhos. Pode faltar tudo, mas que não falte o sorriso e o olhar, ou seja, a presença, né? A presença, o que o Padre Zezinho estava dizendo? Faltava tudo, mas o pai dele estava ali, com aquele sorriso, com aquele olhar. Aí depois ele vai falar lá na parte que o pai dele vai cantar, né? Ao sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia. Todo mundo então queria ver o papai cantar com a gente. Ele desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava meio toado. Essa cara, muito linda. Ninguém tava ligando se o pai dele sabia cantar, né? Se era desafinado, mas o quanto as nossas experiências, tanto quanto filhos, como quanto pais, né? Vai marcar a vida dos nossos filhos. As coisas simples, as brincadeiras, a presença, o passeio, aquilo vai ficar na memória dele para sempre. Quando ele tiver a família dele lá, a esposa dele lá na frente, com os filhos dele, ele vai lembrar: ah, meu pai me levou no estádio do Corinthians para ver lá o Corinthians não ganhar do Fortaleza. Ou então ele vai lembrar: ah, meu pai me levou em Roma, no cinquentenário da RCC, né? Coisas, eu tô falando coisas grandes, né? Porque mas eles vão lembrar da nossa presença. E se tiver algum pai assistindo a gente, saiba disso. É a única coisa que seu filho quer, como o Padre Zezinho diz no final da música. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio, né? Olha só que forte. Bem mais do que um palácio, gostaria de um abraço e de um carinho do seu pai. Isso é o mais importante. E para finalizar, que eu estou falando demais, eu queria que vocês deixassem uma palavra para os jovens. Hoje uma jovem me mandou um áudio e disse assim: Gerbas, uma palavra que tu me disse fez eu decidir minha vocação, eu vou casar mesmo. Eu digo: rapaz, uma palavra, ela disse: foi. Eu digo: rapaz, às vezes uma palavra que a gente deixa faz muita gente escolher o matrimônio, escolher a família, escolher a paternidade. E eu queria que vocês deixassem uma palavra para os jovens que vão ver essa live aqui, para os jovens homens que sonham, ou que estão em dúvida, ou que querem, ou que não sabem se serão pais. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para eles, tá bom? Vai aí, Alex. Você foi o que menos falou hoje. O quê? Valé. Não, para os jovens, eu vou brevemente falar o meu testemunho de, desde pequeno, desde adolescente, o meu sonho sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. Meu sonho sempre foi ser pai. Eu sempre dizia: qual é o teu sonho? A professora perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pai. Sempre falei isso. E sentia que era um chamado de Deus. Então, jovem, não fujam do chamado de Deus. Você tem essa vocação aí dentro do seu coração. Não fuja, não deixa a cultura do mundo te sugar o teu coração, roubar a tua vocação, né? Tenho certeza que muitos pais, muitos potenciais pais estarão assistindo esse vídeo, que vai ficar registrado, vai ficar salvo, né? Muitos estão ouvindo. Não fujam, não, viu? Olha, a gente aprende a ser homem sendo pai. A gente aprende a ser homem sendo pai. Me desculpem quem não foi, quem não conseguiu. Pela vontade de Deus, muitos irmãos nossos, que estão irmãos chegados mesmo, não conseguiram ser pais,
porque a paternidade também não é um direito, né? É um dom de Deus, como o Robert muito bem falou. Mas àqueles que Deus reservou esse dom, não fujam não. É maravilhoso, como o Jefferson muito bem falou. É maravilhoso ser pai. Seja pai. E amemos os nossos filhos até o ponto deles reconhecerem que nós damos a vida por eles. Que nós somos capazes de dar a vida por eles. Esse é o ponto da paternidade. É a gente amar até o ponto que eles enxerguem que nós somos capazes de dar a vida por eles. Se não chegou nesse ponto, nós não amamos o suficiente ainda, nossos filhos. Encerro assim. Boa noite, muito obrigado. Vai lá, Robert. Eu queria dizer que Jesus é verdade, caminho, vida, né? A gente precisa olhar para Jesus. Santo Afonso, se não me engano, Santo Afonso de Ligório, que diz que vocação acertada, vida feliz. E a gente só consegue discernir essa vocação em Deus. Primeira coisa, meu filho, minha filha, você que assistiu, que vai assistir depois dessa live, viva uma vida profunda de intimidade com esse Deus. E não tenha vergonha de, quando você estiver falando com Deus, dizer: Deus, seja claro o que tu queres de mim. Se Deus quiser que você seja pai, que você adentre a vida matrimonial, abrace com muito amor, que você vai ser muito, muito feliz. Porque é a vocação, é o chamado de Deus para jovem. Se Deus te chama ao sacerdócio, ou filha, se Deus te chama à vida religiosa, abrace. Porque você, jovem, se um sacerdote, você também vai ser pai de muitos filhos. Jovem, se você abraçar a vida religiosa, você vai ser mãe espiritual de muitos filhos também. Então, o que eu quero dizer para você, jovem, homem e mulher, viva uma vida de intimidade profunda com o seu Deus, com aquele que te ama, com aquele que te criou, com aquele que te formou para o céu. Viva essa vida profunda de intimidade com ele e deixa ele falar para você o que ele quer de você. Peça isso para ele. Senhor, seja claro o que tu queres de mim. E abrace o que Deus quer para você. Eu queria dizer para você. Bom demais, hein? Nossa, gente, obrigado por vocês terem participado. Eu queria dizer uma palavra para os jovens também. Eu queria ser tão carinhoso assim que nem o Robert. Eu sou meio durão, sei lá. Jovem, deixe de ser frouxos. Ser pai é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. E eu concordo em número, gênero e grau com vocês, com o Robert, aquilo que ele falava, viver os planos de Deus, cara. É a melhor coisa que tem. Nossos planos são lindos, são maravilhosos, mas os planos de Deus são melhores. Sempre, 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 sempre. Muito, muito mais alto do que as estrelas do céu. Isso que o Alex falava, anotei aqui, a gente aprende a ser homem sendo pai, é verdade. Eu aprendi a ser homem sendo pai. Eu, bem que sou prova viva dessa frase, né? Eu aprendi o que é ser homem sendo pai. Ser responsável por uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Me sentir responsável por essas criaturas, saber que eu sou responsável pela educação dessas crianças, pela formação humana, pela formação espiritual, saber que Deus me confiou essas criaturas, saber que é minha responsabilidade levar essas criaturas para o céu. Eu sempre digo isso quando eu vou pregar para as famílias. Quando eu chegar no céu, Deus vai me perguntar, ou quem me receber na portaria, que eu não sei, Deus vai me perguntar, cadê as crianças? Cadê a Rayana? Não sei, estão vindo aí. Tá... Só quando eles chegarem que você entra.
Então é a nossa responsabilidade, mas é maravilhoso viver em função do outro. É o amor de Deus. Hoje eu fiz uma publicação, coloquei isso. Ser pai é viver o amor de Deus, é viver o amor que se doa verdadeiramente pelo outro, que dá a vida pelo outro. Né? Na paternidade nós entendemos verdadeiramente o que é o amor de Deus. Poxa, então é assim que Deus me ama, mas Deus me ama mais. Né? Porque o nosso amor humano não se compara com o amor de Deus. Mas a gente sente um gostinho do amor de Deus, né? Quando a gente olha para o nosso filho e aquele amor que a gente sente por nosso filho, saber que Deus nos ama também dessa forma. Só que infinitamente mais, porque Ele é Deus, Ele não ama, Ele é o amor, né? Então, não tenham medo, né, de assumir, de viver um matrimônio, viver uma família, ser pai de muitos filhos. Quando você casar, jovem, não compre cachorro não, faça um menino, que é bom demais. Depois você compra um cachorro, mas faça logo um menino. Assim, Alex, para todo mundo que, pelo menos a nossa, o pessoal nosso, né, dentro do movimento, e até para aqueles que não estão no movimento, assim, eu vou ser pai, no caso, eu vou ser pai e tudo. Eu te falo para todo mundo. Eu falei para o Tonhão, falei para um monte de gente. Meu irmão, você vai viver uma experiência enorme do amor de Deus. Como eu vi, é uma coisa indescritível, porque quando o neném sai da barriga, deve ter sido assim com um de vocês, né? Alex, muitas vezes, o Jefferson também, eu tive as duas oportunidades com meus filhos, quando levam o nosso filho para uma salinha que só a gente, pai, é que acompanha, que vão tirar a medida do neném, vão pegar o neném, né? E aí o neném tá ali chorando, e aí você vai falando com ele, papai, e o papai, e ele escuta a sua voz, essa voz que ele ouviu 9 meses dentro da barriga da mamãe, né? E pelo menos comigo, o José tranquilizou quando ouviu minha voz, porque teu papai tá aqui, meu filho, o papai tá aqui. Meu Deus, que experiência extraordinária do amor de Deus, que só quem vai viver é quem abraçar esse chamado. Né? Eu tenho certeza que você, o Jefferson lembrou dessas experiências, o Alex lembrou dessas experiências, meu irmão que vai ser pai, você vai viver uma experiência extraordinária. Opa. E é uma graça tão grande assim que nós somos chamados pelo mesmo nome que se chama Deus. É. Olha o tamanho da graça. Pai. Deus é pai, né? É. E esse miserável também. Não é? Tá vendo? É verdade. Olha a responsabilidade, olha a graça, né? Meu Deus do céu. É incrível mesmo. O Robert me fez lembrar mesmo do... Não, e ele estava falando aí da experiência quando a criança nasce. Eu lembrei da Tereza, né? Minha terceira filha. Quando a Rayana engravidou, foi um período muito difícil. A gente estava vivendo uma dificuldade muito grande. Em vários sentidos, uma dificuldade mesmo. E um dia ela estava com buchão e Deus colocou no meu coração. Eu estava com muitos questionamentos, cara, sobre a minha vida, sobre a minha vocação, sobre a minha família, sobre aquela criança. E Deus colocou uma música no meu coração, aquela música do filme do São Felipe Neri, né? Eu prefiro o Paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Cara, eu comecei a cantar aquela música e eu cantava para Tereza. A Tereza na barriga, eu cantava para Tereza essa música. E a gente passou por aquelas adversidades e quando a Tereza nasceu, veio benção, benção, benção atrás de benção. E aí quando a Tereza nasceu, a Tereza estava chorando, eu cheguei perto dela e disse, paraíso, paraíso. E ela parou de chorar na hora, cara, na hora. Eu me emociono quando eu lembro disso, ela parou de chorar assim. Ela me olhou assim, quase que o olhar dela dizia assim, ah, papai, a música que o senhor cantava para mim quando eu estava na barriga. Então aí, cara, só quem é pai sabe dessas coisas, cara. Só quem é pai sente essas coisas e sabe do que a gente tá falando aqui. E eu passei por uma experiência dessa com a Yasmin. Ela nasceu com insuficiência respiratória. Ela não chorou no parto. Espremeram ela igual espreme um gato, assim, para salvar a vida dela. E enfiavam mangueira na boca dela e sugava o parto, não tinha mais o que tirar. E a menina não respirava, nem chorava, e roxa.
Até que ela começou a soluçar. Ela nasceu meio-dia e ela ficou a tarde inteira sem respirar. Só e roxinha, e não pegava cor. E eu falava com o médico, vamos transferir essa menina, ela não tá bem, ela não chorou, ela não tá respirando direito. Ele disse, não, vamos esperar até 7 horas, eu dei uma medicação nela e tal. O doutor tá muito. Vai ser tarde demais, vai ser tarde demais. Quando eu vi que o médico não me ouviu, eu tomei um banho, bem banhado, vesti uma roupa bem alvejada, botei Yasmin no colo, botei ela aqui no meu braço, aqui no meu peito, e comecei a falar com Deus. Comecei a falar com Deus. Deus, tu é pai. Eu sou pai também. Eu sou um miserável, mas eu sou pai. Salva minha filha. Aqui, tu tá vendo, eu tô em Pedreira. Em Pedreira não tem UTI, não tem nada. Se não for tu que socorrer minha filha aqui, Senhor, ela vai morrer. Salva minha filha. E ela não tinha respirado direito. Só... Eu sei que eu passei uns 15 minutos rezando, falando com Deus. Quando eu senti isso, ela fazendo assim, ó. Parece que o Espírito Santo soprou, parece que Deus soprou na narina dela. Glória a Deus. No meu colo, eu vi minha filha respirando a primeira vez, assim. E aí, a partir daquilo, pronto, ela não soluçou mais, só respirou livremente, assim, como se Deus tivesse inflado o pulmão dela mesmo. E de fato foi Deus, foi a mão de Deus, né? Essas experiências aí eu falo como Rob, essas são as experiências da paternidade. Essas são as graças que Deus reservou para nós, né? Graças a Deus. E me emocionei muito quando o Rob falou, porque me lembrei do dia e da hora. Faltavam 10 para as 7 quando eu peguei ela no colo. 7h05 ela respirou. Graças a Deus. Lembrei do... Engraçado, sabe o que eu fiquei só te cortando aqui, Robert? Rapidinho, eu fico com inveja quando eu vejo o cabo dizendo assim, meu filho nasceu meio-dia, meu filho nasceu 5 da tarde, eu tenho 4 filhos, tudo nasceu de madrugada. Eu não sei o que é isso. Robert, desculpa, pode continuar, meu irmão. Falando, eu lembrei do Júnior agora, né, que está vivendo. Sim, eu estava lembrando dele aqui. Mas... A gente estava partilhando aqui, eu estava lembrando muito dele também. Rezar pelo nosso irmão, pela bebezinha, pela família, né? Que aqui a vontade de Deus seja feita, seja ela qual for. A vontade de Deus é soberana, sobre tudo. Tem um propósito. Rezar pelo nosso irmão querido. Eles têm lutado muito, cara. Eles estão lutando uma batalha grande. Eles estão lutando pela vida junto com a filha deles e, cara, ele tá precisando muito, assim mesmo, das nossas orações. Eles são muito guerreiros e obrigado, Robert, por ter lembrado, viu? E a gente pode sim rezar por eles. Você pode rezar, Robert. Reza aí que a gente reza junto, pode ser? Você lembrou aí dessa necessidade? Em tudo dai graça. Em tudo nós temos que louvar, enaltecer e agradecer ao Senhor. Independente da situação que a gente está vivendo, independente da realidade que a gente está inserido, independente da tempestade que a gente está vivendo, a gente não pode esquecer, Deus está no barco, Jesus está no barco, sempre, sempre. Que basta uma palavra dele para que toda e qualquer tempestade seja acalmada. Acalmou a tempestade do Alex. Não foi, Alex? No momento da Yasmin. Pode acalmar a tempestade do nosso irmão Júnior. Pode acalmar a tempestade, meu irmão, que eu não sei qual é que você está vivendo, mas ele pode acalmar qualquer um. Aquilo que é impossível para mim, para você, essa palavra não existe no vocabulário de Deus. Para Deus, tudo é possível. Então, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por essa live. Quero te louvar e te bendizer, Senhor, pela vida de cada filho que está aqui presente. Por cada filho que passou por aqui, que olhou, depois saiu. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada filho e filha que vai ver depois essa live. Eu te louvo e te bendigo pela vida do Alex, do Jefferson. Eu louvo e te bendigo por nossas famílias, que tu nos deu, que tu nos ensina a amar cada dia, Senhor. Eu te louvo e te exalto, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso
glorificado. Tu és o motivo da nossa vida. Tu és o nosso tudo. Tu és a nossa fortaleza. Tu és a nossa rocha firme, a nossa esperança. Nós esperamos. Tu és o nosso Deus bondoso. Tu és o nosso Deus rico em misericórdia. Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu amor é imensurável. O teu amor é sem medida, Senhor, para cada um de nós. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esse dia tão especial, em que os pais são enaltecidos. Eu te louvo, Senhor, porque ser pai é dádiva tua. Ser pai é divino. Bendito seja. Exaltado seja, Senhor Jesus. Exaltado seja a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Todo louvor a ti, Jesus. Todo louvor a ti. Quero colocar, Jesus, de forma muito especial agora esse período de oração. E nele, Senhor Jesus, todos aqueles pais que sofrem agora com seus filhos em um leito de hospital, em um leito de UTI, estão lutando, Senhor Jesus, com todas as forças, pela vida, Jesus, pela vida, Senhor. Senhor, que teu sangue possa se derramar agora, Senhor, sobre a ferida do mundo e lava, Senhor Jesus. Lava, Senhor Jesus, cura. Tu queres cura, filho. E com ela, Jesus, tantos filhinhos teus, Senhor Jesus. Cura também o coração dos pais. Sara, Senhor Jesus. Ameniza a dor, a questão do sofrimento desses pais que sofrem nesse momento dos filhos eleitos. Senhor Jesus, eu te peço também que tu possa alcançar o coração de tantos pais que terão seus filhos de forma precoce. Meu Deus, eu não consigo imaginar a dor, Jesus. Filhos, Senhor. Mas aqueles pais que sofreram com abortos espontâneos, aqueles pais que perderam seus filhos por causa de enfermidade, Senhor, toca o coração desse pai, dessa mãe, cura, Sara, derrama teu Espírito Santo consolador, teu Espírito Santo que nos traz força, fortalece, teu Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos abraçar com afinco esse chamado que tu faz a cada um de nós, chamado à paternidade. Para isso, eu prefiro paraíso, 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 eu prefiro paraíso, 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 paraíso. Amém, amém, amém. Ô, Robert, obrigado, cara. Poxa, você é nota 10. Louvado Valeu mesmo. Alex, valeu. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o Instagram deixou nós aí. Glória a Deus. A live começou, era 9h20.
Então estava previsto para encerrar 10h20, né? Porque realmente a gente só tem 1 hora. Mas já são 10h40 aqui no meu celular e a live foi embora. Isso é graça de Deus. Muito bom. Não sei se foi que o Instagram viu aí. O Instagram tá achando boa a live. É verdade. Estão sendo... Viu, Robert? Muito obrigado. Obrigado por você ter participado, ter aceitado o convite, né? Feliz. Domingão, à noite, o cara quer dar aquela descansada, dormir mais cedo ali, Dia dos Pais. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, Alex. Alex, cara. Eu agradecer, hein? O Alex é meu parceiro de live aqui. Eu falo em live, eu lembro de chamar Alex. Tem uma turma boa na live, cara, ó. A Lourdes está sempre nas nossas lives, o Márcio, o Piradinho, né? Cara, você tá aí na live, Márcio. Abraço, cara. Fábio Vinícius. O Márcio tá aqui na live faz hora, o Márcio comentando aí, né? Pô, Márcio, que bom que você tá aqui, saudade, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Jamile, Cláudia, Soraya, Mariana, Jaime, Sandra, Maiara, El Siqueira, Paz, a Jéssica sempre tá nas nossas lives, a Luzivânia tava por aqui também, eu vi o Charlian aqui na live também, da pouco. Marizé que tava aqui na live também, tá turma boa, viu? Turma pesada, Dona Wanda tá sempre nas nossas lives. Uma galera top aqui, ó. Gente, só para finalizar, tem que ter esse pedido. Não deixem de compartilhar essa live, tá bom? Manda assim, manda para alguém que você conhece, que você quer que assista essa live, que veja esses rapazes aqui conversando. Coloca nos seus stories aí para alcançar mais as pessoas. Compartilha aí, joga no WhatsApp, nos grupos, manda no PV, bota nos status, para que essa partilha aqui que nós fizemos possa chegar para mais pessoas e com certeza vai ajudar alguém. Tá bom? Ó, o Márcio tá dando bronca aí no Alex aí, ó. Diga pro Alex como é. Diga pro Alex que ele tem que voltar ao curso de Direito. Bora, Alex. Precisamos do nosso advogado aqui. Viu? Robert, dá um abraço aí pra galera de São Luís. Todo mundo aí, pessoal da Arquidiocese, Gleivson, turma maravilhosa, João Luiz, tô com saudade dessa galera, ó. Deus permite. A gente vai se ver esse mês, hein? Congresso aí, todo... A gente vai se ver no próximo final de semana. Há muito tempo. Tu vai, Jean? Tu não vai? Chamado para servir no Ministério de Música, né? Muito tempo presidindo aí o conselho da RCC e eu vou estar servindo no Congresso do Ministério de Música. Botei fé. Cara, eu fiz, infelizmente eu não vou poder ir, infelizmente. Eu fiz aqui um propósito, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu fiz um propósito com Deus, que Ele vai me ajudar, eu vou comprar um carro e aí eu vou viajar com minha família. Nós tá muito complicado aqui para viajar, é muito menino, né? Para viajar é complexo para viajar e eu digo, Deus, agora eu vou comprar um carro, Deus. Eu vou comprar um carro e quando eu comprar esse carro eu vou viajar. Por enquanto eu não vou não. E eu fiz esse propósito. Quero ver se até o final do ano, então infelizmente não vou poder estar no congresso, né? Tô com uma bebê recém-nascida, ainda tá muito complicado pra gente sair, mas daqui pro final do ano vai estar tudo certo aí. Se Deus quiser, eu vou estar de carrão, viu? Em nome de Jesus. Ó, o Márcio colocou, Jeff, sou seu fã. Aí, um cheiro grandão, Robert, carinhoso. Valeu. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo ficou aí com a gente. Mais uma vez, obrigado, Robert. Um abraço para teus filhos, tua esposa, um abraço na família. Meu compadre Alex, um abraço para a comadre, para seus filhos. E tamo junto sempre, viu? Valeu. Vocês Master Giga Blaster Advance, de abraço desse irmão grandão aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Boa noite, viu? Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Também.